Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. Hoje, resumo do capítulo 2 da Era dos Extremos, capítulo que tem o título de A Revolução Mundial. Esse capítulo fala, basicamente, que a Revolução Russa ela inspirou muita gente, né, ao redor do mundo a lutar por mudanças, né, mostrando que era possível derrubar os poderosos, né, tentar uma parada assim nova, né? A Primeira Guerra Mundial já tinha deixado basicamente tudo destruído, né? O povo estava cansado de sofrer e o que aconteceu? Eles começaram a se rebelar, né? Os reis caíram, governos foram derrubados, né? E a Europa assim virou uma espécie de barril de pólvora. Qualquer coisa bum, estourava, né? A Revolução Russa ela espalhou, né, um clima de esperança pelo mundo, né? Vários países, trabalhadores se levantaram, né? Eles achavam que era hora de acabar com o capitalismo, só que no final, né, a Rússia realmente virou comunista. Nos outros lugares, né, os governos conseguiram segurar a onda revolucionária, né? Só que na Rússia não. E apesar dela ter ficado isolada, né, a União Soviética durou mais de 70 anos, mostrando que a Revolução ela não foi só assim, uma espécie de sonho passageiro. Foi algo que realmente marcou a história para sempre. E é justamente sobre esses aspectos que eu vou conversar com vocês hoje no resumo do capítulo. A dinâmica aqui é muito simples, vocês já devem ter reparado eu olhando para cá, que o resumo ele tá na tela do meu computador, eu vou deixar aqui, né? Vou deixar minha carinha pequenininha no cantinho e eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para ajudar vocês a fixar o conhecimento, beleza? Se vocês tiverem interesse nas obras anteriores do Hobsbawm, da coleção das eras, todas elas estão aqui no canal, em playlists, eu vou deixar no card aí em algum lugar, tá tudo destrinchadinho por capítulos e partes, beleza? Apresentações feitas, bora pra leitura, rapaziada, que o capítulo é grande e tem muita informação legal. Bora lá. Logo no início do capítulo 2, gente, assim, tem um pequeno texto que diz que no século XX, a Revolução Russa ela foi super importante porque ela mostrou como guerras podem levar a grandes mudanças políticas. Antes de 1914, se pensava que as guerras elas não causavam crises internas nos países, né? Especialmente nos regimes mais antigos. Mas durante as guerras mundiais, né, que foram tão intensas, né, que forçaram muitos países a se reestruturar, né, se mostrou que isso não era uma verdade. e se mostrou assim, de uma forma, afinal de contas, duas guerras mundiais, as duas piores guerras da história. Depois de 1914, os socialistas e os trabalhadores eles achavam que a hora de mudar do capitalismo para o socialismo tinha chego. E a Revolução Russa, né, especialmente a Revolução Bolchevique de outubro, ela foi vista como o início dessa mudança, né? Assim como a Revolução Francesa de 1789, assim como ela marcou o século XIX, essa Revolução de Outubro, ela sim teve um impacto colossal no século XX. Durante a maior parte do século XX, o comunismo soviético ele era visto como uma alternativa, né, muito poderosa ao capitalismo, com a promessa de que um dia ele sim superaria o capitalismo, né? E mesmo aqueles que não achavam o comunismo melhor, ainda assim eles acreditavam nessa ideia. Eles podiam não achar melhor, mas eles acreditavam que o comunismo era uma alternativa possível, né, ao capitalismo. A partir da Revolução de Outubro, né, a Revolução Russa, a política mundial ela era marcada pela disputa entre o velho sistema, né, e a nova ordem comunista que era representada pela União Soviética, que tinha, assim, muitos aliados na época. Só que na década de 1980, essa visão de uma batalha global entre o comunismo e o capitalismo, ela começou a parecer, assim, ultrapassada, né? É quase como, mal comparando, as cruzadas da Idade
Média, né? A Revolução de Outubro, ela não foi vista só como uma mudança na Rússia, mas como um passo assim realmente importante para uma revolução global de quem? Dois trabalhadores. O Lenin e os seus aliados, é muito importante dar uma pesquisada mais a fundo sobre o Lenin, tá? Eles achavam que vencer na Rússia era só o começo de uma grande campanha, né, para poder espalhar o comunismo pelo mundo. Antes de 1914, muitas pessoas elas achavam que a Rússia estava pronta assim para a grande mudança, né? Que ia derrubar o governo czarista e tudo mais. Mesmo assim, não havia muitos sinais de que o país estava se preparando para se tornar uma sociedade industrial e capitalista, né? O governo dos czares já estava enfraquecido pela Revolução de 1905 e também pela Primeira Guerra Mundial, muito importante. E parecia que estava prestes a cair na Revolução de Março de 1917. Né? Essa revolução foi bem recebida no Ocidente, exceto pelos conservadores que eram contra essa mudança radical. Mesmo que muita gente achasse que a Revolução Russa ela não ia resultar em um governo socialista, porque a Rússia era um país mais rural, pobre e tudo mais, né? Foi inevitável que o impacto da Revolução Russa foi assim grande demais para poder ser ignorado pelos demais territórios, pelos demais países. O Marx ele tinha previsto que a revolução na Rússia poderia inspirar revoluções em outros países, né, que eram mais industrializados. Né? No final da Primeira Guerra Mundial, parecia que essa previsão do Marx estava se tornando uma realidade, né? Com muita gente acreditando que outras revoluções poderiam começar a acontecer até mesmo em países que eram mais avançados. Em 1917, a Rússia ela não estava pronta para uma revolução socialista dos marxistas, nem para uma revolução burguesa. Ela não estava pronta, definitivamente. Os liberais, né, os chamados de cadetes, bom guardar essa informação, eram uma minoria na Assembleia Constitucional. Para vocês terem ideia, eles representavam assim, menos de 2,5% dos deputados. A maioria da população era formada por camponeses e trabalhadores, né, que não entendiam ou não se importavam com as ideias liberais. Portanto, a situação estava mais para uma revolução mais radical, né, do que para uma mudança liberal que esses cadetes queriam. O Lenin tinha a esperança que a Rússia se tornasse um país democrático burguês. Em 1905 percebeu, em 1917, que isso não ia acontecer. Não sei se ficou muito bem esclarecido. Vamos lá. O Lenin, ele tinha esperança que a Rússia se tornasse um país democrático burguês em 1905. Só que em 1917, ele percebeu que não ia rolar, que isso não ia acontecer. Ele viu que a Rússia não tinha condições para uma revolução socialista assim completa, né? E que essa mudança ia ter que acontecer em outros lugares também. E isso era especialmente claro devido à crise política e à instabilidade na Europa depois da Grande Guerra. Informação muito importante. A Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, ela causou assim um caos enorme na Europa, né? Inclusive afetou outros países também fora da Europa. Em 1918, os líderes dos países derrotados, exemplos aqui, né? A Alemanha, a Áustria-Hungria, eles perderam os seus postos e a Rússia já estava dominada por uma revolução desde 1917, né? Mesmo os países que venceram a guerra, eles estavam passando por crises, né? Pô, Itália tinha muita agitação, quase que revolução rolando lá, né? O cansaço com a guerra estava aumentando. E em 1916, as pessoas elas estavam muito mais contra a guerra. E isso levou a protestos mais sérios por parte da população, né? Como, por exemplo, o assassinato do primeiro-ministro austríaco por
Friedrich Adler. Ou seja, a galera realmente já estava de saco cheio da guerra, né, das repercussões que ela estava causando. Durante a guerra, né, os trabalhadores das fábricas que fabricavam armas, eles começaram a se mobilizar contra o conflito, né? Esses locais eles se tornaram pontos importantes para o ativismo anti-guerra. Na Rússia e na Alemanha, as bases navais também se tornaram focos de revolução. Muita gente, né, nas suas cartas censuradas, eles mostraram esperança de que a revolução pudesse trazer paz e também mudanças, né? Com a Europa passando por um momento assim de muita instabilidade, a Revolução Russa ela foi vista como uma parada que poderia sim causar grandes mudanças por todo o continente. A Rússia estava numa situação bastante complicada por conta da Primeira Guerra, né? Ela estava totalmente desgastada, consequentemente à beira de uma revolução que, assim, na altura do campeonato já parecia inevitável. Né? Em março de 1917, uma manifestação de trabalhadores, junto com uma grande greve geral e também insatisfação popular, acabou forçando o czar a simplesmente desistir do trono, né? O que acabou com o regime monárquico. O exército que antes apoiava o czar, né, também acabou se juntando ao povo. Depois da queda do czar, um governo provisório, né, mais liberal, entre aspas, né, muitas aspas, assumiu com o apoio de aliados ocidentais que não queriam que a Rússia saísse da guerra, né? Só que em poucos dias o Império Russo, assim, ele entrou em colapso e mostrou que o país ele estava pronto sim para efetiva de mudanças sociais mais radicais. Depois que o czar ele foi deposto, o povo de Petrogrado viu isso como assim uma chance de lutar por mais liberdade e também por mais igualdade. Aí surgiram os sovietes, que eram assim como grandes conselhos de trabalhadores tentando organizar as coisas, né? Embora eles não tivessem assim um plano muito claro para fazer isso acontecer, mas eles assim eram realmente uma força a se considerar. O Lenin viu que esses grupos populares eles poderiam ser usados a favor dos bolcheviques, né? Então ele concentrou em fortalecer o seu partido. Enquanto isso, o governo provisório, né, que estava no poder depois da queda do czar, ele estava fraco. Ele não conseguia resolver os problemas do país. Como, a distribuição de terras, né? E o final da guerra eram dois problemas constantes e esmagadores para a Rússia. O governo provisório não conseguia resolver. E o Lenin, ele soube aproveitar essas questões para poder ganhar apoio e também para consolidar o poder dos bolcheviques na Rússia. Com o tempo, as pessoas elas ficaram cada vez mais insatisfeitas, especialmente nas cidades e também no exército, galera. Em junho de 1917, o governo provisório ele tentou lançar uma ofensiva militar, só que, não deu certo. Né? Muitos soldados eles estavam desiludidos, eles acabaram simplesmente desertando, né? E se juntando à revolução do campo. Eles só não abandonaram a causa, eles se aliaram ao outro lado. No final do ano, os bolcheviques eles já tinham assim, o controle das principais cidades na Rússia. Quando eles tomaram o poder em outubro, né, quase não teve resistência. Né? O governo provisório simplesmente assim, entregou, jogou a toalha, desapareceu. Depois que o governo provisório caiu, os bolcheviques, né, eram liderados pelo Lenin, eles viram que era a chance deles assumirem o controle de vez lá na Rússia. Né? O Lenin estava certo que era fundamental agir rápido para poder não perder essa oportunidade. Era uma oportunidade, sim, muito grande, muito absurda. Né? Ele acreditava que se eles não tomassem logo o poder, a situação, ela simplesmente em outro momento podia sair do controle, né? E o partido deles acabar perdendo a importância que tinha naquele momento. Então, o Lenin e os bolcheviques, eles se apressaram bastante para poder tomar o controle e garantir que o movimento, né, não se perdesse no meio desse caos todo que estava acontecendo. O novo governo soviético, ele teve que enfrentar, sim, vários problemas, inevitável. Primeiro, eles assinaram um acordo de paz com a Alemanha, onde eles tiveram que entregar muitas terras, né?
Depois eles enfrentaram uma guerra civil com grupos que queriam derrubar o governo bolchevique, né? Esses grupos recebiam ajuda também de países estrangeiros, olha só o tamanho da pica. Mesmo com a Rússia reduzida, né, a uma área assim pequena em comparação ao todo, acho que é impossível imaginar uma Rússia pequena e com o exército sequer era mal preparado. O Exército Vermelho, guardem essa informação e pesquisem também sobre, ele conseguiu vencer os inimigos porque eles eram muito desorganizados, né? Eles eram muito divididos. No final de 1920, os bolcheviques eles conseguiram se manter no poder, né? Apesar de todas essas dificuldades que estavam rolando. Bom, a Revolução Russa ela conseguiu se manter no poder por algumas razões, né? Eu separei aqui 3, né, de acordo com o resumo. Primeiro, o Partido Comunista ele era bastante organizado, né, e também disciplinado, né, que ajudou a manter o controle mesmo quando as coisas estavam assim, bastante caóticas. O segundo motivo, o novo governo ele foi bom em manter o país unido, né, ao contrário de outros impérios derrotados na época, como a Áustria-Hungria, a Turquia, né, que eles simplesmente se desintegraram. O terceiro foi a revolução que deu terra aos camponeses. Era uma questão assim, muito importante. E isso fez com que os camponeses apoiassem o novo governo durante a Guerra Civil. Vamos lembrar que a maior parte da população na Rússia era composta de camponeses e trabalhadores. Então foi assim, um apoio muito grande, muito forte. Essas decisões elas ajudaram a garantir a sobrevivência da revolução e também moldar o futuro da União Soviética. Como eu já falei antes, né, durou assim, mais, né, o papo de 70 anos, coisa pra caraca. O Lenin achava que se a Revolução Socialista se espalhasse pelo mundo, a Rússia ela poderia se transformar em um país socialista mais facilmente. Mas isso não aconteceu e a Rússia acabou ficando isolada, também com problemas econômicos. Mesmo assim, logo depois da Revolução de Outubro, surgiram movimentos, né, revolucionários em vários lugares ao redor do mundo, mostrando assim, que muitos ainda tinham a esperança nos ideais dos bolcheviques. Né? A Revolução Russa até influenciou lugares inesperados, como Cuba e também, né, os vizinhos aqui na Argentina. Inspirou vários movimentos sociais, vários movimentos políticos. Entre ali 1917 e 1919, cheguei a gaguejar, a Revolução Russa ela causou assim, um alvoroço, né, grande na Europa e também na América. Né? Muitas pessoas começaram a fazer greve, protesto contra a guerra e tudo mais. Né? Esses movimentos eles se espalharam para países, Áustria-Hungria, Bulgária, Alemanha, né? Para tentar parar a influência comunista. Estava se espalhando. Uou! Os aliados eles decidiram criar novos países menorzinhos, e apresentaram os 14 pontos de Wilson. O que foi isso? Foi um plano para poder manter a oposição ao comunismo. Deem uma olhada, deem uma estudada nesses 14 pontos de Wilson. Bizu, façam isso para ontem. Revolução Russa. Ela teve um grande impacto na Europa, né? Já falei isso muitas vezes. Né? Só que muitas vezes o que ela realmente significava acabava não sendo muito claro para os camponeses das áreas que perderam na guerra. Olha só, cara. Isso gera meio que um paradoxo, mas foi isso aí mesmo que vocês ouviram. A Revolução Bolchevique, né? A parte mais radical da revolução bolchevique radical, né? Enfrentou resistência, especialmente em lugares onde os socialistas e os bolcheviques não ganharam nas eleições. Além disso, a criação de novos países acabou limitando a expansão da revolução também. Né? Mesmo assim, a Revolução Russa ela ainda tinha influência pra caramba. E os bolcheviques eles acreditavam que era possível espalhar a revolução para outros lugares, mesmo com esses intempéries. Né? Especialmente porque o movimento operário na Alemanha ele estava relativamente estável e estava forte.
né? Depois que o imperador da Alemanha renunciou, teve uma revolução de fevereiro e parecia que os socialistas radicais estavam no controle do país, né? Da Alemanha. Mas isso foi por pouco tempo, né? Acabou não durando muito. O governo antigo, agora na forma de uma república, rapidamente voltou ao poder, né? Porque o exército e o governo estavam meio que paralisados, né? Eles não conseguiram se organizar. Na eleição que veio depois, os socialistas eles não conseguiram ganhar e o antigo regime recuperou o controle na Alemanha. Os líderes comunistas como o Karl Liebknecht, acho que é assim que se pronuncia, alemão não dá pra mim. Inglês, que já é a linguagem assim, dita como universal, já é meio ruim. Alemão, então, nem se fala. E a Rosa Luxemburgo, essa aí dá pra pronunciar direitinho, eles foram mortos. E isso enfraqueceu muito o movimento comunista na Alemanha, né? Mesmo assim, a Revolução Alemã de 1918, ela serviu de inspiração para os bolcheviques na Rússia. Olha o paralelo aí, né? Na Alemanha, teve uma tentativa de criar repúblicas socialistas na Baviera e também em Munique, e até mesmo na Hungria. Essas repúblicas elas foram assim, esmagadas com bastante violência, para variar, tudo se resolvia na base da porrada. E depois disso, muitos trabalhadores, né, desiludidos com os social-democratas, eles começaram a apoiar os socialistas independentes e mais tarde o Partido Comunista, né? A ideia de que a Alemanha poderia ter uma revolução comunista ainda era muito forte, né? Até 1923, mas os bolcheviques, os comunistas russos, eles acabaram dividindo o movimento trabalhista ao criar uma nova organização comunista com regras mais rígidas, né? Que seguiam o modelo do Lenin. Isso fez com que os socialistas e os outros partidos eles simplesmente se separassem e o que acontece quando se separa e se enfraquece o movimento. No Ocidente, a ideia de revolução estava perdendo força e a atenção ela se voltou para a Ásia, né? A revolução na China parecia uma nova esperança, por assim dizer, mas ela foi frustrada pela repressão do líder Chiang Kai-shek, acho que é assim que se pronuncia. A divisão entre socialistas e comunistas se tornou permanente e os partidos comunistas eles ficaram como grupos menores à esquerda europeia até os anos de 1930. A Rússia agora ela estava sob um governo comunista. Ela queria mostrar uma alternativa ao capitalismo, né, e espalhar a ideia de uma revolução global. Moscou era o centro dessa nova visão, mas havia esperança de que a liderança passaria para Berlim. Berlim, na Alemanha. Durante as décadas entre as guerras, as duas primeiras e a Segunda Guerra Mundial, as tentativas de revoluções comunistas em outros países elas não deram certo. E a Grande Depressão e também a ascensão do Hitler simplesmente pioraram pra caramba, né? A situação global. Pioraram mais do que já estava. Nos anos de 1928 a 1934, o Comintern, né, a organização que promovia a Revolução Comunista, começou a falar de maneira mais radical, mais esquerdista, mas isso era mais uma questão de política interna do Partido Comunista Soviético do que de ação prática. Eles precisavam manter os interesses da União Soviética em primeiro lugar e ajustar as estratégias para alinhar, né, com os interesses soviéticos, o que gerou assim bastante intriga, né, bastante mudança na forma como a revolução era promovida. Com o tempo, a União Soviética começou a se concentrar mais nos seus próprios interesses do que nas ideias revolucionárias que eles promoviam para o mundo. O Stalin fez com que o Comintern, né, se tornasse uma ferramenta para poder ajudar a União Soviética a controlar a situação política e também manter o seu poder. Ele restringiu o Comintern, né, ao controle estrito do Partido Comunista Soviético e eliminou as facções internas que poderiam desafiar esse controle, né? Centralizou a parada. Assim, a União Soviética ela só permitia revoluções internacionais
que estivessem alinhadas com seus próprios interesses, né? E que pudessem ser geridas de perto por Moscou. Para os outros governos ocidentais e os revolucionários que estavam descontentes, isso parecia assim, uma espécie de traição aos princípios revolucionários originais. Mas a União Soviética estava mais interessada em proteger e também em aumentar o seu próprio poder, né? Mesmo com toda a corrupção e a política complicada na União Soviética, a Revolução de Outubro ainda era vista como assim, um grande símbolo de esperança, né, para muitos revolucionários. A ideia de transformar o mundo, né, de criar uma sociedade melhor, continuava viva entre os primeiros comunistas, né, que estavam super dedicados à causa. Mesmo que esses revolucionários eles fossem poucos, eles ajudaram a moldar o século XX. Né? Isso aconteceu mesmo quando a União Soviética começou a se afastar das ideias revolucionárias originais. Né? Se o Lenin não tivesse criado um novo tipo de partido, né? Entre aspas, novo tipo de partido, com uma equipe de revolucionários profissionais, né, trabalhando juntos, o comunismo provavelmente ele não teria se espalhado tanto em tão pouco tempo, gente. Em apenas 30 anos depois da Revolução de Outubro, o comunismo chegou, assustem-se, a 1/3 da população mundial. Os comunistas se viam como parte de um grande movimento global, né? Quase como uma espécie de religião, por assim dizer, e não apenas um grupo mais pequeno e isolado. Mesmo com a perda, né, de líderes, o movimento comunista ele manteve a sua unidade até 1956. Importante isso, né? Isso foi diferente de outros grupos revolucionários, né? Como os trotskistas, né? E os maoístas, que eles se dividiram, né? Se fragmentaram depois de 1960. Legal dar uma olhada nesses dois grupos também, né? Para as pessoas que viveram durante a Revolução, se acreditava muito que o capitalismo estava com os dias contados e que o futuro era da revolução. Bobinhos. Hoje a gente sabe disso. Mas na época, impossível. Muitos achavam que as suas próprias vidas eram a prova de que a revolução era o caminho certo. Por exemplo, Olga Benário, né, e o Otto Braun tiveram destinos bem diferentes, né? Mas ambos mostraram como a Revolução Soviética afetou a vida ao redor do mundo. A Olga, que estava envolvida com Luiz Carlos Prestes, né, que BR, né, acabou morrendo em um campo de concentração. Já o Otto, ele se tornou um especialista militar importante na China, né, e também na Alemanha Oriental. Isso mostrou como que a Revolução influenciou pessoas em eventos diferentes em vários lugares no planeta, gente. Depois de 1917, o bolchevismo, né, que é a versão comunista criada pelos bolcheviques liderados por Lenin, tá? É bastante sugestivo isso, né? Mas achei importante informar. Ele acabou absorvendo ou deixando de lado outras ideias revolucionárias, né? Como, por exemplo, o anarquismo, né? Que tinha sido bem popular antes, né? Perdeu força e relevância com o tempo. Leon Trotsky, um dos líderes originais da Revolução Russa, ele tentou criar novas alternativas com a Quarta Internacional. Mas essas tentativas não conseguiram competir com a força do comunismo liderado por Moscou. Gente, importante entender sobre Trotsky, importante entender sobre a Quarta Internacional. Mesmo depois de 1956, quando o comunismo tradicional ele começou a se fragmentar, né, se dividir em diferentes grupos, né, ideias, o marxismo ele ainda dominava o pensamento revolucionário. Novos grupos com variações do marxismo continuaram a surgir, enquanto as ideias anarquistas elas permaneciam bem secundárias, né, menos influentes. Em resumo, o comunismo de Moscou ele se manteve como a principal força revolucionária e as outras ideias revolucionárias elas ficaram assim mais à margem, por assim dizer. O modelo de organização comunista criado pelo Lenin, né, chamado de Partido de Vanguarda, importante informação,
foi assim uma grande novidade no século XX. Né? Esse tipo de partido ele era muito bem organizado, né? Tinha disciplina, foco em cumprir, né, o que decidia, o que tornava assim, bastante eficiente, né? Mesmo ele sendo relativamente pequeno. Só que o partido ele não tinha o controle total sobre as grandes revoluções, né, como aconteceu em 1917, porque ele era formado por uma elite e não representava diretamente quem? As massas populares. Né? Mesmo assim, esse modelo leninista, ele era atraente, né? Especialmente para os jovens de famílias ricas, de famílias tradicionalistas, né? Como, por exemplo, aconteceu aqui no Brasil nos anos de 1930, né? Quando assim, vários intelectuais da oligarquia, eles simplesmente aderiram ao comunismo. Né? Nas revoluções, o que o povo entende como revolução nem sempre é o que os líderes tinham em mente sobre as revoluções, né? Um bom exemplo disso foi a Guerra Civil Espanhola, em 1936, quando os generais eles se rebelaram, né? Acabou gerando uma revolução popular. Os anarquistas que estavam no meio disso, desculpa, gente, eles começaram a tomar o controle das fábricas, né? E das fazendas, coletivizar os meios de produção. Mas o Partido Comunista e o governo eles queriam desfazer essas mudanças, né? Além disso, teve muita violência contra a igreja também, né? Resultou na morte de muitos padres, né? De muitos religiosos. E isso mostra como havia um conflito entre os líderes, né? Entre o que eles queriam e entre o que as pessoas esperavam, cara. Esse paralelo aí é fundamental, né? Com o povo vendo a revolução como uma mudança completa da sociedade e os líderes, né, usando esses ideais para poder proteger os seus próprios interesses. No século XX, muitas revoluções foram diferentes, né, das mais antigas, começando com golpes militares, né? Por exemplo, a Revolução dos Cravos em Portugal, em 1974, foi um golpe militar que derrubou o governo, né? Que era o governo do Salazar. Em países como o Egito e o Iraque, soldados de baixo escalão, muitas vezes eles tiveram papéis importantes nas mudanças. Mas nos países mais desenvolvidos, os militares geralmente apoiavam a direita e não se juntavam com os comunistas. Né? Nos movimentos de independência, nas ex-colônias francesas, alguns ex-soldados das colônias participaram ativamente, né? Mas no geral, os exércitos coloniais eles continuaram leais às potências coloniais. No século XX, os revolucionários começaram a usar a tática de guerra de guerrilha, né? Que mais tarde se tornou mais do que o esperado. Antes, a guerrilha era vista como uma estratégia assim, antiquada, né? Ligada a movimentos mais conservadores, especialmente nas áreas rurais. Os bolcheviques eles preferiam o termo partisan, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Na Guerra Civil Espanhola, a guerrilha não fez muita diferença, né? Mesmo com as oportunidades que o conflito oferecia. Já na China, né, depois que a Revolução nas cidades falharam, né, as revoltas, na verdade, nas cidades falharam, o Mao Tse-tung ele adotou a guerrilha. Né? Mesmo com o sucesso do Mao na China, a guerrilha ela não era assim, a melhor solução para os países com governos fortes, né, de tecnologia moderna. Na própria China, mesmo com a estratégia de guerrilha, os comunistas eles tiveram problemas, né? Eles tiveram que se retirar durante a longa marcha de 1934. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, a guerrilha ganhou assim, uma nova importância porque ela era uma forma eficaz de lutar contra a ocupação nazista na Europa. Depois da guerra, os regimes comunistas eles se firmaram em países onde a resistência armada foi mais intensa, né? Como, por exemplo, diz aqui, na Iugoslávia e também na Albânia. E na China, né, os comunistas ainda enfrentaram desafios, né, bastante intensos de governos enfraquecidos, como o Kuomintang. Diferente das revoluções, né, mais antigas, como
a de 1789 na França, a Revolução Francesa, essas novas revoluções, elas não surgiram de crises internas do governo, né? Mas de quê? Conflitos armados e guerras. Muitas vezes, essas novas revoluções, elas começaram em áreas rurais, né? Longe das grandes cidades, longe das fábricas, né? A guerrilha contava com o apoio de pessoas no campo, mas isso também gerava conflitos internos entre diferentes grupos locais, né? Mais uma vez o exemplo aqui da China, né? Tinha briga entre os clãs rivais. Então, para ter sucesso, os grupos de guerrilha eles precisavam lidar com essas divisões, né? E também entender que a revolução ela envolvia uma espécie de teia, né? Também de alianças e de inimigos, né? Não apenas um movimento único, unido ali, saindo na porrada. Depois da Segunda Guerra, o comunismo cresceu e se espalhou por vários países. A ideia de uma grande revolução, né, global, que os comunistas sempre sonharam, parecia finalmente estar se concretizando. Muitos novos países eles surgiram, seguindo o exemplo da União Soviética, e as antigas colônias que se libertaram também ajudaram a mudar o equilíbrio do poder. Muito importante isso. A elite, especialmente na Europa, estava preocupada que o capitalismo tivesse em perigo. Algumas pessoas, como o historiador Leroy Ladurie, acho que é assim que se pronuncia, ele achava que o comunismo poderia resolver muitos problemas e por isso muita gente decidiu se unir ao comunismo. Quando os comunistas tomaram o poder, né, em países que estavam destruídos pela guerra, eles se preocupavam mais em consertar as nações do que em pensar no futuro do socialismo, né? Eles tinham que lidar com pobreza, gente que não gostava deles, e também o medo de que as potências capitalistas pudessem causar mais guerras, né? Logo depois começou a Guerra Fria, né? Onde tanto os países do Oriente quanto do Ocidente, eles tinham medo um do outro, né? Simultaneamente. A Revolução Comunista que começou em 1917 teve assim um impacto enorme no mundo, né? Só que ela estava chegando ao fim, né? Embora suas consequências ainda durassem por mais cerca de nada mais nada menos que 40 anos, né? Falando sobre os efeitos da Revolução Russa de 1917, teve efeitos a longo prazo, né? Muita gente não percebeu de imediato. Ela ajudou a acelerar o fim das colônias, né? Inspirando outras revoluções em países como México, Bolívia, Cuba. Falei que a Revolução Russa teve muita influência aqui, né? na América, né? Mesmo que o comunismo ele tenha diminuído em muitos lugares, ele deixou assim marcas que simplesmente não podiam ser apagadas, né? Especialmente na Rússia e em ex-colônias, gente. Importante. A era soviética ainda influencia o mundo hoje, né? Ajudando a moldar, né? Mudanças como a social-democracia na Europa, né? A reforma do capitalismo no Ocidente também. Pessoal, com muitos reveses, peço bastante desculpas a vocês. Os cachorros do meu vizinho começaram a latir, é uma coisa que é totalmente fora do meu controle. Assim eu encerro o resumo do capítulo 2 da Era dos Extremos. Foi um capítulo... Foi não, né? É um capítulo com muita informação, gente. Então, se vocês tiverem um tempo, eu aconselho muito a ler esse capítulo na íntegra. Isso aqui é um resumo. E reparem que muitas vezes eu falei, olha, isso aqui é importante estudar, isso aqui é importante estudar, isso aqui também é importante dar uma olhada. Por quê? São pontos muito importantes e que vira e mexe e cai em questões de vários concursos. E como isso aqui é um resumo do capítulo do livro, né, não posso me estender muito a vários temas dentro do que o capítulo do livro se propõe. Então, se você estiver estudando legal, pega um caderninho, um bloco de notas, né, celular mesmo, vai anotando tudo que eu vou falando para poder estudar por fora, cara, e dá
uma lida, porque é muito importante, beleza? Mesmo com todos os problemas, eu espero ter conseguido passar o conteúdo para vocês. Se tiver curtido, sobrevivido até aqui, deixa aí o joinha, passa para frente para quem está estudando. Vamos nessa. Se tiver leitura complementar, pô, tem um monte de leitura legal, indica aí pra gente fazer um resumo também, trocar uma ideia, geral sai ganhando, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, falou, até a próxima. Fui!